Olá, hoje a gente vai fazer uma síntese, né, dos conhecimentos que estão ligados aí à replicação do DNA. Como que a gente vai entender o que é a replicação do DNA? Quando o DNA precisa fazer cópias de si mesmo. Então, estou falando, vou detalhar o processo pelo qual um material genético de uma determinada célula faz cópias de si mesmo, utilizando, né, o aparato celular, qual é esse aparato, qual passo a passo pelo qual esse processo acontece dentro das células dos seres eucariontes, ok? Como é o caso de nós, seres humanos. Então, eu tenho aqui um quadro que mostra o momento que isso ocorre, né? Na divisão celular, a gente tem as fases em que uma célula sai de intérfase, um momento que ela está ocupada sendo célula, né? Fazendo suas atividades cotidianas ligadas, né, à função de onde ela se encontra. Então, uma célula beta do pâncreas, ela vai estar lá sintetizando insulina. Se ela é uma célula de outra região, vai estar sintetizando outros processos. Então, intérfase é o momento que a célula não está em divisão celular, ok? E aqui a gente tem um momento, né? A mitose ela acontece a partir de sinais da célula. Aconteceu uma lesão no tecido, a morte celular, né, de alguns tecidos no nosso organismo. Algumas células vivem apenas 24 horas e precisam ser repostas, né? Então, essa reposição celular acontece a partir de sinais químicos. Quando a célula percebe esse sinal, ela começa a se preparar para entrar numa divisão celular. Então, a gente tem a célula que sai de um G1, esse G1 é aquele gap, né, que quer dizer intervalo, passa pela fase S, e essa S a gente vai lembrar de síntese, porque é aqui que está sendo sintetizada a molécula de DNA. Ou seja, é aqui nesse momento, em S, que a gente vai estar explorando, porque é o momento em que a gente tem aí a replicação celular, a replicação do DNA, perdão. E G2, em que é o momento que basicamente a célula vai aumentar seu volume, vai se preparar para replicando também as organelas celulares e verificando, né, fazendo uma verificação dessa cópia do material genético para, se dar tudo certo, continuar aí nas 4 fases da divisão celular, né? A gente vê aqui uma célula em prófase, aqui já caminhando para metáfase, anáfase, a nossa telófase, né, que vai culminar com a citocinese, a separação de 2 células. Então, a princípio, a gente vai ter uma célula com um material genético integral, uma cópia de DNA, e no final da fase S da intérfase, a gente vai ter uma célula com 2 materiais genéticos, né, que ao longo do processo de divisão celular vão ser separados, né. Aqui na anáfase a gente vê claramente um material, uma cópia desse material genético de uma célula vem para um polo da célula e outro de cópia de DNA vai para outro polo da célula, preparando, né, para que essa célula, ao se dividir, tenha cada célula filha uma cópia integral do DNA. Então, a gente vai explorar como acontece esse processo, né? Então, primeiro, vamos repassar algumas características que pra gente vão ser importantes. Tá, todas as aulas que a gente vai ter, que eu vou colocando para vocês vão ver que a gente vai dar sempre um passinho atrás para rever algumas coisas que nós já discutimos e a partir disso a gente dá um avanço. Então, a gente tem a molécula de DNA naquele formato clássico, né, de dupla hélice, em que as fitas são complementares entre si. Lembrando que sempre quando eu tiver uma timina, eu vou ter uma adenina, tá? E tá aqui em vermelhinho todas as timinas, sempre pareando com uma adenina na corzinha verde. Sempre que eu tiver uma guanina, eu vou ter uma citosina, ok? Então, aquela frase que a gente tinha falado, adoro tomar coca gelada, para ajudar a lembrar ali quem pareia com quem, tá? Adenina pareia sempre com timina, citosina com guanina, ok? Então, por que isso é interessante? Por que isso é importante a gente lembrar? Porque a partir do momento que eu sei que sempre uma fita vai ser complementar à outra, e eu sei como esse complemento acontece, basta que eu tenha metade dessa fita, né, apenas uma fita de DNA simples, para que eu consiga fazer, pela lógica dessa complementariedade, uma cópia, tá?
Então, vamos avançar aqui. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que a fita de DNA, quando a gente vai acrescentando novos nucleotídeos, a gente sempre vai fazer isso no sentido 5', 3', ok? Então, o DNA, para crescer, para anexar novos nucleotídeos, a gente sempre vai estar colocando novos nucleotídeos no sentido 5', 3', ok? Isso é devido ao mecanismo de uma enzima que a gente vai conhecer daqui a pouco. Outra característica que é importante lembrar é que se eu tenho uma fita de DNA no sentido 5', 3', a outra vai ser antiparalela, tá? Ela vai seguir no sentido contrário, 3', 5'. Aí você pode gerar aqui a fala, às vezes gera uma confusão, né? Você fala assim, mas ué, professor, você falou que os nucleotídeos sempre são colocados no sentido 5', 3'. Falei sim, tá? Mas aqui eu estou falando da organização da fita. Uma fita vai ser 5', 3', outra fita vai ser 3', 5'. Se esse DNA, quando ele for fazer cópias de si mesmo, a enzima DNA polimerase só vai conseguir agir colocando novos nucleotídeos nesse sentido, 5', 3'. Então, aqui a gente tem duas questões. Se a DNA polimerase só trabalha no sentido 5', 3', como é que ela vai fazer uma cópia por complementariedade nessa fita que segue o sentido oposto, tá? E a gente vai entender como acontece agora esse processo. Aqui, nesse esquema, a gente tem, então, as duas fitas. Essa fita que segue no sentido 5', 3', que é o sentido em que acontece a polimerização, que conseguem ser anexados novos nucleotídeos, e aí cada uma dessas pecinhas aqui está simplificadamente representando um nucleotídeo. Essa fita nós vamos chamar de fita simples. A fita que é no sentido oposto, né, 3', 5', a gente vai chamar de fita atrasada ou de fita retardada. Na maior parte dos slides, eu vou utilizar a nomenclatura do livro Fundamentos de Biologia Celular, do Alberts, tá? E outros autores. Então, a gente vê a nomenclatura como cadeia retardada, tá? Mas vocês podem encontrar isso dependendo do material de fita leading, no caso aqui, né? Da fita líder, da fita atrasada, retardada, fita lenta, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Tá? Beleza, duas fitas. Uma fita líder, 5', 3'. E a fita lenta, ou retardada, ou atrasada, no sentido 3', 5', no sentido oposto. Primeiro papel, né? A gente tem que abrir essas duas fitas de DNA. Por quê? Se eu vou fazer, ler uma metade da informação para fazer a polimerização, para colocar novos RNAs, novos nucleotídeos de DNA, primeiro eu vou ter que abrir a fita. Esse papel de abrir a dupla fita de DNA, ele fica a cargo dessa enzima, que é chamada de helicase. Enzima, para quem tem dificuldade ou não lembra do que se trata, ela é uma proteína que tem uma função de catalisar, de facilitar, de deixar mais rápida uma reação química, ok? No caso, todas essas enzimas, elas facilitam o processo de duplicação do DNA em temperatura ambiente do seu corpo, né? Nesses 36,5 graus, 37 graus. Em laboratório, muitas vezes a gente faz esse processo elevando a temperatura, né? Se você elevar a temperatura do DNA, essas duas fitas se separam, tá? Mas para trabalhar na temperatura normal do corpo, a gente precisa dessas proteínas que são adaptadas para facilitar essas reações químicas dentro da temperatura do organismo, sem que para isso o organismo precisasse elevar a temperatura, tá? Então, essa enzima que abre a dupla fita de DNA é chamada de helicase. Quer uma dica? Sempre quando você for ver uma enzima aqui, ela vai ter um nome terminado em ase. Então, esse sufixo, esse pedacinho de palavra que vem depois aqui do nome da enzima, é padrão, permite que a gente saiba que a gente está falando de uma enzima. E
no começo a gente sempre tem um prefixo que dá uma dica pra gente da função dessa enzima. Então, a helicase, ela tem a função de quebrar a dupla hélice de DNA, separar a dupla hélice, ok? Aqui a gente tem a topoisomerase. Quando a gente abre o DNA, né, o restante do material genético, ele tenderia a ficar muito enroladinho, né, a ter uma pressão extra, né? Se eu estou abrindo a fita aqui, essa aqui vai ficar super enrolada, né? Isso seria um problema. Quem evita que esse restante de fita, né, depois daqui da nossa forquilha de replicação, tá? Quando a helicase abre a fita de DNA, a gente começa a ter aqui esse formato de forca, né? Essa forquilha, que a gente chama de forquilha de replicação. Então, quem impede que esse DNA para cá fique muito condensado, muito enroladinho, é essa enzima topoisomerase, ok? Vou passar adiante, esses outros detalhes a gente vai estudar, vai detalhar nos próximos slides. Nesse outro slide, a gente vai ver aí, vou dar destaque para o complexo SSB, tá? Aqui a gente vê uma outra nomenclatura, que às vezes alguns livros adotam, tá? Alguns materiais escolhem não fazer a tradução para o português. Então, a gente tem a fita leading strand, e lagging strand, a fita lenta, tá? Vamos lá. Esse conjunto, né, SSB, essa proteína, esse conjunto de proteínas, eles ajudam que Bom, retomando então, esse complexo SSB é um conjunto de proteínas que vai funcionar aqui segurando essa região, né, aqui no começo da forquilha de replicação e impedindo que esse DNA aqui volte a se enrolar. Então, helicase abriu a dupla fita. Topoisomerase impede que esses trechos que venham depois fiquem muito enrolados, tem uma pressão extra por causa desse processo aqui de abrir a dupla fita de DNA. E o complexo SSB, né, ela vai fazer com que a fita de DNA aqui, bem no começo da forquilha de replicação, não volte a se fechar, a se unir, tá bom? Então, dando sequência, nós temos a helicase aqui na representação, dupla fita de DNA aberta, formando aqui a forquilha de replicação. A gente vai dar um destaque, né, nesses slides que ficam mais simples para vocês conseguirem acompanhar a nomenclatura. Vamos agora ver uma simulação de como esse processo começa a acontecer. Então, helicase abrindo a dupla fita. A partir desse momento, a gente tem uma outra enzima chamada primase, que vai formar um primer de RNA. Ok? Então, novamente, helicase abrindo a dupla fita, deixando aí espaço para que a primase consiga trabalhar, tá? A primase, ela vai sempre fazer um iniciador, ela vai formar um primer, tá? Esse primer, ele vai sinalizar para uma outra enzima começar a replicação. O que acontece então? O que a primase faz? Ela vai criar um pedacinho de RNA aqui, tá? Seguindo aquela sequência de complementariedade, onde eu tiver uma adenina, ele vai colocar uma uracila, porque no RNA a gente tem a substituição da timina pela uracila. Onde estiver uma timina, material de DNA, ele vai parear com uma adenina. Onde estiver uma citosina, com uma guanina, tá? Dando sequência. Então, nós vamos ter aí o primer de RNA formado. Então, primase é uma enzima que cria um primer. Esse primer é de RNA. Essa informação é importante, tá? Esse primer,
ele vai sinalizar para que a DNA polimerase 3 inicie a criação de uma fita de DNA nova. Então, é esse primer que vai sinalizar que aqui que a DNA polimerase vai ter que se ligar para começar a replicação. Na fita 5 linha, 3 linha, ela vai uma beleza. Então, vocês vão ver aqui a gente tem na imagem essa fita de DNA original, tá? A matriz, está servindo de molde para replicação. A gente tem aqui o primer, que foi colocado pela primase, se ligou a DNA polimerase e ela começou a colocar os novos nucleotídeos, variando adenina, timina, citosina, guanina, beleza? Só que ela tem esse probleminha, ela funciona em mão única, ela só sabe trabalhar no sentido 5 linha, 3 linhas. E isso gera um problema quando a gente está falando da fita lenta ou fita retardada, tá? A fita líder, ela vai fazer a replicação direto, né? Sem necessidade de um outro aparato. Aqui eu coloquei um esqueminha para a gente lembrar o que seria esse 5 linha, 3 linha, né? A gente está falando, em outras palavras, que o carbono 5 linha de um nucleotídeo, então para a gente lembrar, nucleotídeo são as pecinhas que formam o material genético e são formados por uma base nitrogenada, que é adenina, timina, uracila, né? Um açúcar, que no caso do RNA é uma ribose, e no caso do DNA se chama desoxirribose, e um grupo fosfato. Aqui a gente tem a nomenclatura dos carbonos: carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Quando acontece a polimerização do DNA, a DNA polimerase vai sempre adicionar um carbono no sentido 5 linha, ligando esse carbono ao carbono 3 linha do próximo nucleotídeo, ok? Aqui a gente tem, né, um esqueminha básico. A gente tem helicase aqui, né, abrindo a fita de DNA, DNA polimerase 3 sintetizando, né, a fita de DNA nova, a cópia a partir da fita líder, e a gente tem na fita retardada o probleminha dela só trabalhar 5 linha, 3 linha. Então, o que acontece aqui? Aqui, a gente vai ter a primase colocando diversos primers para sinalizar com que criando pequenos trechos 5 linha, 3 linha. Então, o que acontece? Essa fita, ela é 3 linha, 5 linha, certo? Ela é oposta. Essa fita 5 linha, 3 linha. Então, essa fita de cima é 5 linha, 3 linha, fita líder. A fita retardada, ela vai criar trechos, né? A replicação celular vai criar trechos artificiais 5 linha, 3 linha para que a nossa DNA polimerase 3 possa sintetizar uma nova fita de DNA, uma cópia. Como ela faz isso? A primase vai colocando vários primers na fita lenta, criando trechos em que a DNA polimerase consiga agir. Então, ela vai funcionar no mesmo sentido, ó. Foi colocado aqui um primer, a DNA polimerase se ligou, fabricou um pedacinho de DNA. Vai se desligar, vai seguir um outro primer e vai formar outro pedacinho 5 linha, 3 linha, tá? Então, enquanto a cópia da fita líder é feita direto, coloca um primer e ela vai embora, na fita lenta a gente vai ter vários primers e ela vai sintetizando a DNA polimerase 3 aos pouquinhos, essas cópias de DNA. Então, esse fragmento de DNA que é formado aos pedacinhos, a gente chama de fragmentos de Okazaki, né? O Okazaki foi o pesquisador que descobriu esse processo. Então, a primase colocou seu primer, vai vir aqui uma DNA polimerase e vai sintetizar na fita lenta, no sentido 5 linha, 3 linha, a cópia na fita lenta, o retardado. Então, teve um primer de RNA, a DNA polimerase se liga e começa a trabalhar nesse pedacinho. Então, ela vai sintetizar, no sentido 5 linha, 3 linha, um outro fragmento. No final desse processo, a gente vai ter primer de RNA, fragmento de Okazaki, de DNA, primer de RNA, outro fragmento de Okazaki, de DNA, ok? A enzima, quem vai tirar esses pedacinhos de RNA? Porque a gente quer 2 cópias de DNA. Então, esses primers que são de RNA,
né, tem um outro ácido nucleico, eles precisam ser retirados. Quem faz esse papel é a DNA polimerase 1, que vai remover esses trechos de DNA, de RNA. Em algumas bibliografias em inglês, eles mantêm a nomenclatura de exonuclease, ok? No material de vocês, né, que a gente utiliza o Amabizimab como bibliografia, né, como livro dos segundos anos, aparece como DNA polimerase 1. Então, essa DNA polimerase vai retirando os trechos de RNA primers da fita de DNA. Muito bem. Então, tirou o pedacinho, né? Outra DNA polimerase vai vir e vai preencher essas lacunas. Então, a gente tem uma enzima, que se vocês preferirem, né, vai tirar pedacinhos do primer de RNA e outra que vai fechar essas lacunas, esses buraquinhos, colocando de volta ali DNA. No final, a gente vai ter fragmentos, né? Então, a gente vai precisar colar esses pedacinhos, né, que foram sendo formados com outra enzima que é chamada de DNA ligase, tá? Por que ela é chamada DNA ligase? Porque ela liga os pedacinhos de DNA. Ela é uma cola química, vamos entender assim para ficar mais fácil. Ela vai colar os trechinhos de DNA, conectando um ao outro, tá? Dessa forma, a gente vai ter duas fitas de DNA contínuas. Aí você vai falar, professora, isso vai demorar um século então, né? Não, tá? Por que não? Porque a gente tem o DNA, ele não vai formar uma forquilha só de replicação. A gente tem várias forquilhas, várias origens de replicação, vários trechinhos em que esse DNA vai ser copiado, tá? Isso faz com que esse processo seja otimizado, aconteça de uma forma mais rápida. Aí vocês têm indicado pelas setinhas vermelhas, né, nessa fotografia de microscopia, as várias forquilhas de replicação. Então, se você percebeu até agora, a gente teve um DNA que era o molde, que era fita de DNA original, que foi aberta pelo complexo de enzimas, e a partir dela a gente teve a síntese de uma cópia. Isso acontece com cada uma das fitas, de forma que nas células filhas, né, as células que vão ser geradas ali no final do processo de mitose, vão receber uma fita original e uma cópia, tá? Isso ajuda a manter, né, é um processo que ajuda a manter a integridade do código genético ao longo das gerações. É um processo que ajuda a evitar erros, tá, na replicação do DNA, tá? Então, a replicação do DNA, esse processo em que a gente mantém uma parte da fita original e uma cópia, é chamado de semi-conservativo, porque cada célula filha vai receber uma cópia original, uma fita formada a partir desse molde. A gente tem aqui um outro esquema em que a gente consegue ver a replicação do DNA, né? A gente tem uma fitinha azulzinha, ok? Que vai ser aberta e vai ser formada aqui as cópias em laranja. Quando termina o processo, a gente tem, né, uma fita original, a fita molde e a fita nova formada a partir desse molde original em cada uma das células filhas. Nesse quadro final, eu coloco aqui um resumo dessas enzimas que a gente vê ao longo dos processos, porque eu acho que é uma parte que o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade. Sempre em biologia, a gente tem dificuldade, primeiro, entender o processo, e 2, lembrar da nomenclatura, que é um pouquinho pesado, sim, tá? Então, a dica que eu dou para vocês sempre quando vão estudar um material é: tentem entender o processo, ok? Depois, elaborem essas sínteses ou utilizem os mapas conceituais que a gente tem nos próprios livros didáticos. No material que eu coloco no Classroom sempre vai ter um material de síntese para você organizar e conseguir estudar a nomenclatura, o que são essas enzimas. Porque é uma enzima que pode... o nome das enzimas normalmente é aquilo que dá problema para os alunos na hora de lembrar quem faz o quê, tá? A nossa dica também é associar a nomenclatura. Então, eu sei que termina em ase é uma proteína, e eu sei que o comecinho da palavra vai me dar uma dica. A helicase, função separar a dupla
hélice, né, de DNA em fita simples e começaria a forquilha de replicação. A tropisomerase, né, isso aqui é a nomenclatura da enzima em seres eucariontes, e a gente tem uma outra enzima que é chamada de girase, que foi encontrada nas E. coli. Tá? Coloco aqui a nota porque vocês podem ver a menção dessa mudança, né, de enzimas no material de vocês escrito, pode gerar uma confusão. Então, tropisomerase, nós temos ali, evitando que aconteça a superenrolação, o enrolamento excessivo daquele trecho de DNA posterior à forquilha de replicação. Se eu estiver falando de cópia de material genético de bactérias, como no caso da E. coli, a gente está falando, a gente vai dar um nome diferente, vai ser uma outra enzima chamada de girase. A DNA ligase é aquela colinha química que vai unir os fragmentos de Okazaki, para fazer com que a fita de DNA fique, né, completa, os fragmentos sejam unidos uns aos outros. A primase é colocar um primer, tá? O comecinho da palavra já te dá uma ideia. Um primer é um iniciador do processo de replicação. É nele que ele vai servir como um sinalizador para a DNA polimerase começar a síntese do DNA, ok? DNA polimerase, tem aqui um erro de escrita, perdão, então seria DNA polimerase. A gente vai ter a DNA polimerase 3, que vai sintetizar as fitas no sentido 5' 3', né, na fita de DNA a partir dos primers. E a gente tem a DNA polimerase 1, que vai substituir os trechos de RNA, tá? Por DNA na fita retardada. Lembrando que a gente vai ter vários primers na fita retardada, para que vão servindo, né, para que a DNA polimerase forme cópias de DNA aos pouquinhos, em pedacinhos, que são aqueles fragmentos de Okazaki. Os primers depois são retirados, não é? E precisam ser substituídos por DNA. Então, esses processos são feitos a remoção dos primers pela DNA polimerase 1 e a síntese de trechos de DNA a partir desses primers pela DNA polimerase 3. E nós também temos as proteínas ligadoras de fita simples, tá? Que muitas vezes aparecem na sigla do nome em inglês, como complexo de proteínas SSB, que vão se ligar ali na beira da forquilha de replicação, né, para que essa forquilha não volte a se fechar, ok? Agradeço. Qualquer dúvida pode colocar ali nos comentários que eu vou responder assim que possível.